Juízes, capítulo 6, do 6 ao 11. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam. E os impeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Até aqui. Pai amado, tem sua palavra lida, ministra aos nossos corações, fala conosco através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria destacar 2 pontos nesse texto. Primeiro, volta comigo. No 6, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, após empobrecer muito, clamaram ao Senhor. Pega essa visão. Após empobrecer muito, por causa do inimigo, eles clamam ao Senhor. Pergunto sem querer resposta. Precisava empobrecer para clamar ao Senhor? Precisava dar tudo errado para clamar ao Senhor? O texto é tão interessante, Anderson Marinho, que depois que clama, surge profeta. Olha que loucura. Surge profeta, surge anjo e surge libertador. Ó, depois que eles empobreceram e descobriram que a culpa era deles, aí eles clamam ao Senhor. Em seguida, na sequência, Deus levanta profeta. Deus levanta um anjo. E Deus levanta um líder libertador, que foi Gideão. Mas a pergunta volta: tinha necessidade? Será que primeiro tem que dar tudo errado para a gente orar, clamar, para Deus mandar um anjo, para Deus levantar profeta, para Deus julgar nossa causa? Será que precisa? A própria resposta do profeta já diz: vocês estão assim por culpa de vocês. Eu arranquei vocês do Egito. Eu trouxe você para essa terra. Eu dei a terra a vocês. Falei para vocês que não precisavam temer nem deuses nem inimigos. E agora vocês estão assim, porque vocês não deram ouvidos. Se a gente ficar só com uma parte de qualquer texto, compromete a interpretação. Seminaristas que já fizeram hermenêutica entendem o que eu estou falando. Um trecho isolado é impossível de ser interpretado. E o Senhor enviou um anjo, só pega essa página, e falou: levanta, Gideão. Mas não lê em cima o desastre que estava acontecendo. Ouça e evite crises. Repita: ouça e evite crises. Olha para alguém e fala isso para ele: ouça e evite crise. É escolha, né, Jéssica? Estávamos conversando ontem, né, sobre a ida para os Estados Unidos, o processo. Pode ser com crise ou pode ser ouvindo. Né, John? Ouvindo, não tem crise, porque o Senhor está falando: eu tirei do Egito, eu trouxe até a terra,
Eu dei a terra. Eu derrotei os deuses e os inimigos. Eu fiz tudo. Depois eu falei para vocês, fiquem ligados em mim. E vocês não ouviram. Tem crises que você está passando e que vai passar porque não ouve. Mas hoje o Senhor está falando com você. Para de fazer as coisas sem ouvir. Escute. Escute. Siga. A sensibilidade para que as coisas aconteçam. E midianitas não invadam sua terra. Está no posicionamento com Deus. Não tem que falar isso, hein? O inimigo não tem poder nenhum de entrar no teu arraial. Vou repetir. O inimigo não tem poder nenhum para entrar no teu arraial. Ele não pode. Ah, mas macumba, mas feitiço, praga, palavra de maldição, inveja, olho grande. Isso é tudo besteira. Se o Senhor estiver guardando a casa. O que está acontecendo é que algumas crises estão entrando porque o inimigo está conquistando espaços que não era para conquistar. Está entrando em terras que já eram suas. Meu Deus! Lê o texto. A terra foi Deus que deu. Como que o inimigo está tomando o que Deus deu? Ah, porque cadê Deus? Deus está no mesmo lugar. O povo que saiu do lugar. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não mude seu posicionamento. Tem garantias para você. Se o inimigo tentar entrar na injustiça, Deus o repreende. Se o inimigo tentar armar contra você, o Senhor dá ordem a anjos. Ele já não deu ali no texto? Deus vai dar ordem a anjos. Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar libertadores. Deus vai levantar quem vai socorrer você. Mas a primeira parte não precisa da crise. Senhor, o inimigo está se levantando, mas nós estamos aqui no mesmo lugar te servindo. Resultado? Livramento. Quer livramento? Tem livramento para você, mas não precisa da crise. Não precisa errar primeiro para Deus entrar no socorro. Pegou? O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, não do erro. Para de errar. Para de tomar decisões que vão comprometer seu destino. É tão bom quando você está de boa. E às vezes dá errado, às vezes as coisas não acontecem como você quer. Porque o dar errado não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Você que planejou, Michele. Você que achou. Aí diz, deu errado. Acordou cedo, foi ligar o carro para ir para o trabalho, o carro não pegou. Você diz o quê? Deu errado. Não vou conseguir ir para o trabalho hoje. Tem que sair dali para a oficina. E o Senhor diz, não deu nada errado, eu te livrei. Você morria hoje num acidente. A gente não tem essa parte. Depois um profeta se levanta e só diz, lembra aquele dia que o carro não pegou? Eu te livrei da morte. Aí você que estava reclamando da oficina, levanta a mão para o alto, glória a Deus. Por quê? O Senhor te livra da morte, do inimigo, da injustiça. Mas é você, com as suas decisões, que te livra da crise. Se livre da crise, não precisa passar por angústias desnecessárias. Não precisa ver o inimigo prevalecer sobre você. Toda vez que o inimigo prevalece sobre você, existe legalidade, existe erro, existe falha. Mas se você hoje sair daqui dizendo, pronto, estou decidido. Fala que teu servo ouve. Canta aquele hino, né? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. E o Senhor não mandou fazer nada? Não faça. A crise está em você estar errado com Deus. Quem nunca está errado com Deus não entra em crise. Ele só aguarda o livramento. Ele aguarda o anjo. Ele aguarda o profeta. Ele aguarda quem Deus vai levantar para livrar ele. Ele aguarda. Mas ele não precisa se preocupar. Porque ele sabe que está numa causa justa. Hoje, sem querer resposta. Tua causa está justa? A terra que você está, de verdade,
Você está cuidando dela? O pai não traz o filho para a igreja. Depois o filho não quer mais voltar para a igreja. É culpa de Deus? Sabe onde teu filho, Adriano e Vitor, tem que estar? No altar. Se o Daniel e o Mateus não tivessem dormido muitas vezes na cadeira, hoje eles não teriam a mentalidade que eles têm de igreja. Pais que criam filhos, de vez em quando levando para a igreja. Ele vai crescer sem querer ir, ele não vai de vez em quando. Ele não vai querer ir, porque ele vai falar, isso não é tão importante. Meu pai vai para o trabalho todo dia. Eu fui obrigado sempre a ir para a escola todo dia. Ir para a igreja quando está num domingo, às vezes. E se chove? Meu pai vai para o trabalho quando chove. Eu era obrigado a ir debaixo de chuva, com capota, galocha, para a escola. E para a igreja? Se chover, não vai. Isso vai criando um jovem que diz, não tem tanta importância assim. Aí depois que começa a crise, está você aqui chorando pelo seu filho, pela sua filha, e é crise. Aí Deus tem que levantar anjo, Deus tem que levantar profeta, Deus tem que levantar libertador. Por quê? Porque você deixou o inimigo entrar no seu arraial e tomar a sua terra. Boa esposa, cuida do casamento. Bom marido, cuida do casamento. Pronto, evita que o inimigo entre no casamento. Bons pais, cuidam dos filhos. Evita que o inimigo entre na vida dos filhos. Pronto. Não adianta depois é crise. Por quê? Por que crise, pastor? Crise é quando você sabe que o inimigo entrou e a culpa era tua. Aí gera crise. Não uma crise quando Deus está na guerra com você. É certa a vitória. Mas quando tem crise, fica a interrogação. Será que Deus vai livrar ou não? Às vezes livra. E às vezes não livra. Cuidado. Palavra para você e eu fecho aqui. Deixe sua vida no altar. Ouça e evite crises. Siga direções e evite se perder. Se hoje tem conflitos que você vive, porque você deixou de fazer o que o Senhor mandou, ajustes. Peça direção. Eu perguntei a alguém, você sabe por que você está passando por isso? A resposta foi, eu sei, a culpa é minha. Crise. Você está passando por isso, sabe por quê? Não, estou respeitando a vontade de Deus, mas eu fiz tudo certo. Não tem crise. Eu nunca estou em crise, pastor. Porque eu estou fazendo o que Deus manda. Eu fico angustiado, preocupado, eu oro, mas eu estou de boa, porque eu sei. O inimigo pode entrar? Não pode, Vitor. Acabou. Não pode. Vai entrar maldição no teu filho, Vitor, no Theo? Não vai. E por que você tem essa convicção? Porque eu tenho o meu dever de estar no lugar e eu estou. Se posicione. Quem estava fora, volte para o lugar. Quem parou de ouvir, volte a ouvir. Cuidado com a sua boca, cuidado do seu pensamento, cuidado com a sua atitude. Ah, mas isso vai impedir o inimigo de se levantar? Não, mas não vai gerar conquista dele na sua vida. Ele vai se levantar e vai passar vergonha. Ele vai se levantar e vai passar vergonha. Ele vai se levantar e vai passar vergonha. Por quê? Porque o Senhor vai levantar profeta, o Senhor vai levantar libertador, o Senhor levanta anjos para te guardar, mas diz, nele você não toca, nas coisas dele você não toca, porque eu estou guardando ele. Bom, convido você a ficar de pé. Eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você imaginar que Deus tem que fazer tudo. Quando achou Gideão, ele estava fazendo uma coisa que não era para ser feita. Se tudo tivesse dado certo. Ele estava malhando trigo no lugar errado. Ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não era para malhar trigo. Trigo se malhava ao ar livre. Mas não podia. Ele levou para um lugar fechado. Normalmente o lugar era um galpão. Com a máquina normalmente de uva, para uva. Estava malhando trigo nesse lugar porque era escondido. Dali já escondia. Por quê? Porque estava num processo de crise. Porque errou. Porque o inimigo estava invadindo o que não era para ser do inimigo.
Tem coisas que o inimigo vai entrar porque você vai errar. Ouça, para que isso não aconteça. E se o inimigo já tem invadido, simples, acerte, para que ele saia batido, para que ele seja expulso. Deus vai garantir isso para você. Curve sua cabeça. Senhor, eu coloco os teus filhos em tuas mãos. Toma os teus filhos, honra, fortalece, capacita. Tem 2 tipos de pessoas aqui nessa manhã, ou assistindo pela live. Acho que o inimigo está se levantando, mas não vão ter permissão para invadir terra, porque nós estamos ouvindo e fazendo a nossa parte. E tem outros que o inimigo está entrando, porque como o povo de Israel não deram ouvido, estão dando lugar para o inimigo entrar. Mas nessa manhã eu profetizo em nome de Jesus. Quem estava vivendo a crise de ter errado, hoje está se consertando. Quem estava vivendo a crise das consequências por não cuidar da terra que Deus deu, hoje está mudando. Eu profetizo, o inimigo vai perder. Levanta profetas, levanta anjos, levanta libertadores. Para que seus filhos aprendam que não tem nada melhor que ouvir e obedecer. Para que não gere crises, e sim testemunhos de milagre. É o que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém.